Nós estamos no meio de uma série de mensagens no livro de Ruth, que tem como tema Redenção nos campos do Senhor. E hoje nós vamos para a terceira mensagem, no capítulo 2, e aí nós chegamos à metade, faltam apenas mais duas mensagens e depois uma conclusão. Então, abram suas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo 2, eu farei a leitura, eu gostaria apenas que você acompanhasse com a sua Bíblia aberta. Ruth, capítulo 2, aqueles que nos acompanham através da internet também, por gentileza, leiam nesse momento comigo a palavra do Senhor. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta moça é a moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordens aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixa acolher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se. Tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi:
Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Rute, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Essa é a bela e a perfeita história de amor que a Bíblia registra. A história de Rute. Nós falamos bastante sobre Elimeleque e sobre Noemi, sua esposa, na introdução e no capítulo 1. Mas nesse capítulo 2 e de agora em diante, o foco realmente é em Rute e nesse parente próximo que aparece nesse texto chamado Boaz. Para recapitular um pouco essa história, você precisa lembrar, em tempos de crise entre os hebreus, por falta de alguém que fosse um grande líder na terra, cada um fazia o que bem entendia. E por causa disso, houve grande dificuldade naquela terra e grande crise. No meio da crise, Elimeleque, junto com sua esposa Noemi, e com seus 2 filhos, Malom e Quilion, tomaram uma decisão equivocada. Decidiram fugir da sua terra e ir para a terra de Moabe. Moabe era uma nação vizinha, um povo vizinho ao povo hebreu, e era também um povo inimigo desses hebreus, do povo ao qual Elimeleque e Noemi pertenciam. Nesta viagem para viver com este povo, eles buscavam pão, buscavam alimento, porque até mesmo coisas básicas como o pão não havia mais em Belém. Curiosamente, na cidade que tinha por nome Casa do Pão, não havia mais pão. Seus campos tinham sido sequestrados por seus vizinhos. Não havia mais cereal para ser colhido. O povo estava em grande miséria. E até mesmo aqueles que tinham posses, como Elimeleque, estavam no desespero por falta de alimento. E no meio dessa dura disciplina dada por Deus, chamada por nós de crise, Elimeleque decide mudar-se para Moabe. Chegando lá, o texto diz que logo que eles chegaram, Elimeleque morreu. E então, depois da sua morte, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, casaram-se com 2 moabitas. Uma delas se chamava Orfa e a outra se chamava Rute. Algum tempo depois do casamento, os 2 filhos de Elimeleque também morreram. Malom e Quilion morreram. Ficando assim Noemi, viúva de Elimeleque, ficando assim Orfa e Rute. Ficando as 2 viúvas dos seus respectivos maridos. Orfa e Rute, as 2 sem esposo. E nessa situação elas viveram ainda na cidade de Moabe durante 10 anos. E de repente chega a notícia para Noemi de que havia novamente pão em Belém. Deus havia sido misericordioso com o seu povo e a misericórdia do Senhor se tornou uma notícia naquela região e naquelas terras. E então alguns diziam, Deus voltou a ser gracioso com o povo hebreu e voltou a haver pão na casa do pão. Nessa época Noemi toma a difícil decisão de voltar, de corrigir um erro do passado. E ao voltar, ela diz para as suas 2 noras, vocês não precisam ir comigo, vocês são novas, vocês podem refazer a vida de vocês. Eu não tenho como dar um outro filho a vocês, eu não tenho filhos e por causa da minha idade, eu não tenho como gerar. E ainda que eu gerasse filhos, vocês não iam esperar esses meninos crescerem para que vocês pudessem casar com eles novamente. Então, vocês devem ir. E então, no meio do choro, no meio das lágrimas, Noemi insistiu fortemente para que elas voltassem. Orfa decidiu voltar, mas Rute permaneceu ao lado de Noemi e disse para Noemi, aonde você for, eu vou. Aonde você dormir, eu vou dormir. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E a não ser a morte, que nada mais me separe de você. E demonstrou uma grande amizade, um cuidado e uma perseverança em permanecer ao lado daquela que foi a sua sogra e que agora precisava da sua amizade, da sua companhia. E as 2 voltam. E quando elas chegam,
Noemi está amargurada por tudo que lhe aconteceu. Elas saíram de lá com algumas posses, mas voltaram muito pobres, perderam tudo o que tinham, mas ainda assim tiveram forças para voltar. E chegando naquele lugar, as pessoas que as conheciam receberam e ficaram espantadas com tudo que aconteceu com Noemi e com aquelas suas duas noras, quando elas souberam da história. E então o povo dizia: esta é Noemi, aquela que foi para Moabe e perdeu o esposo, porque lá ele morreu, e perdeu também os 2 filhos. E então ela dizia para essas pessoas: não me chamem mais de Noemi, porque Noemi significa favorecida, significa alguém agradável, agraciada, significa alguém que foi abençoada por Deus, e eu só recebi do Senhor coisas duras e difíceis. Me chamem de Mara, que significa alguém amargo. E então, dentro daquela cultura e dentro desse significado, o que Noemi queria que o povo entendesse é que ela não era mais aquela mulher que saiu dali, cheia de alegria, cheia da graça e do favor de Deus. Agora ela era uma mulher que estava amarga, porque Deus tinha pesado a mão sobre ela. Nesse contexto, quando elas chegam, inicia o capítulo 2. E então, logo que elas chegaram, elas precisavam de alimento. E por mais que Noemi estivesse depressiva e amargurada, Ruth se dirige a ela e fala assim: minha sogra, eu vou atrás de grãos. E aí você poderia pensar: mas como assim ir atrás de grãos? Ela foi porque havia uma lei, aliás, uma lei que está registrada em Levítico, no capítulo 19, uma lei que estabelece que todos os agricultores, por causa dos pobres que existem na terra, por causa disso, eles não deveriam fazer a colheita mais que uma vez. Eles deveriam passar com os colhedores, com os segadores, colhendo ou a cevada ou o trigo, e se porventura algumas espigas ficassem para trás, ou caísse do carro, ou até mesmo um feixe de espigas, de milho ou de cevada, ainda que esse feixe caísse do carro, eles não poderiam voltar depois para buscar, porque o que sobrava na terra era para que os pobres pudessem respigar. E respigar significa exatamente isso: voltar à lavoura e pegar as espigas que sobraram. E essa lei estabelecia que nenhum agricultor poderia voltar para pegar esses restos. E Noemi deve ter contado sobre isso para Ruth, e Ruth agora vai se valer desse preceito, dessa lei, e vai procurar nos campos um alimento para ela e para a sua sogra, que não tinha nem forças nem ânimo para fazer isso. E aí começa essa história do capítulo 2. Falando a respeito dessa história do capítulo 2, e para você entender sobre qual assunto nós estamos pisando, qual é o contexto disso, eu já disse para vocês, mas qual é o foco deste capítulo? Eu quero ler uma frase para vocês de um escritor, um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe. Ele diz o seguinte a respeito da história desse capítulo: antes de mudar as circunstâncias em que nós nos encontramos, Deus deseja transformar o nosso coração. Porque se a nossa situação mudar para melhor, antes que nós sejamos mudados e transformados, na verdade nos tornaremos piores. Resumo: se Deus melhorar a nossa vida antes de transformar o nosso coração, ao invés de nos ajudar, Ele vai nos afundar. Problemas existem e acontecem na nossa vida para nos transformar e para nos moldar. E no contexto geral do livro de Ruth, o que nós encontramos é isso. É Deus permitindo Noemi passar por uma severa crise para poder transformar o seu coração e para poder abençoá-la. E junto nessa crise se somam mulheres como Orfa e Ruth. E Ruth especialmente acaba se tornando o centro das atenções, porque é exatamente através da vida desta mulher que Deus não só vai restaurar a vida de Noemi, mas vai também trazer novamente a esperança para o coração dela. E finalmente também ela faz parte da esperança que Deus traz ao nosso coração, porque é exatamente através da linhagem de Ruth que Deus nos concede o nosso Salvador. Então essa mulher é uma mulher importantíssima na nossa vida, na nossa história. Não só ela, mas este homem que surge neste livro, o homem chamado Boaz, um parente próximo. O texto então conta para nós a respeito do amor e da graça nos campos do Senhor. Amor e graça nos campos
do Senhor. O que nós aprendemos nessa história, em primeiro lugar, tem a ver com as mudanças que precisam acontecer na nossa vida. Para que a gente cresça, para que a gente vença as circunstâncias, para que Deus possa mudar a nossa sorte. Nós precisamos de uma agenda, nós precisamos cumprir uma agenda que é uma agenda de Deus na nossa vida. E o primeiro ponto dessa agenda de Deus, e nós enxergamos nesse texto claramente, é que se você quer vencer as circunstâncias difíceis da sua vida, as suas crises, as suas lutas, e eu sei que você quer, porque eu também quero, é imprescindível que nós entendamos que precisamos aprender a viver por fé. Esse capítulo, em primeiro lugar, ele fala sobre isso, que para que as nossas circunstâncias sejam mudadas, nós precisamos aprender a andar por fé. E andar por fé é andar sem ter as garantias, é andar confiando exclusivamente no Senhor. E este é o exemplo que Ruth nos dá. Ruth deixa a sua sogra e diz: eu vou buscar grãos. E antes que Noemi pergunte assim: mas aonde você vai? Eu não sei aonde, mas eu vou. Ela não tem um campo para colher, ela não tem um amigo para pedir socorro, ela não tem um conhecido na terra, ela é uma mulher estrangeira, vindo de Moabe, uma nação da qual aquele povo hebreu tinha inimizade, com a qual eles tinham inimizade, e tinham antipatia, e essa mulher diz para a sua sogra: eu vou buscar alimento para nós. Sem dinheiro, sem preço, sem nada, sem conhecidos, sem amigos. O que ela está fazendo é ou não é um ato de fé? No auge das circunstâncias difíceis da vida daquela família, composta por uma sogra e uma nora, esta mulher dá um exemplo de como nós podemos atravessar as crises e os dilemas da nossa vida. E é por fé. Ela não fica fechada, trancafiada, angustiada dentro de casa, amargando uma atitude depressiva. Ela não vai para cima de uma cama, ela não se fecha num quarto escuro, ela não desiste da vida, ela reage à vida, e ela com fé no coração, e a fé dela estava depositada em quem? Você pode lembrar da declaração dela lá no capítulo 1. Ela disse para sua sogra Noemi: o teu Deus será o meu Deus. E agora ela está se valendo de uma lei de Deus para ir ao campo na esperança de que alguns agricultores tenham deixado alguns grãos para trás. Pura e simples fé. Viver por fé é fundamental. Nós somos uma sociedade que nós queremos, e uma cultura que nós queremos garantia de tudo. Para a gente sair da nossa casa e ir para um outro lugar na cidade, a gente já se precavê usando o Wi-Fi da nossa casa, joga no Google e pega o endereço, porque você não arreda o pé de casa sem ter convicção do endereço e do caminho por onde você vai passar. E embora isso seja um conforto e seja um avanço tecnológico que está à nossa disposição, muitas vezes isso serve para exemplificar que na nossa vida, em âmbitos muito maiores e muito mais importantes, às vezes nós queremos seguranças que, se nós tivermos, a nossa fé em Deus vai ser enfraquecida. Porque Deus nos chama a viver, e nós estudamos bastante isso quando lemos Hebreus capítulo 11, Deus nos chama a viver por fé, confiando exclusivamente nele, no seu agir, no seu dirigir. Nós saímos, levantamos e nos movemos para trabalhar, que essa é a nossa função, e deve ser o nosso desejo, e deve ser o nosso prazer. Mas as garantias, os resultados estão nas mãos de Deus. Isso é viver por fé. E Ruth está nos ensinando, uma moabita estrangeira está nos ensinando como é viver pela fé. Ela sai de casa sem emprego, sem dinheiro, sem amigo e sem nenhuma garantia para respigar espigas de trigo ou de cevada na busca de um alimento. Ela vai para uma terra sem saber, sem planejar, uma terra que pertencia a um parente da família, um homem chamado Boaz. E interessantemente, ele era parente de Elimeleque, o homem que havia falecido lá em Moabe. Não era um parente de ligações consanguíneas com Noemi, mas era um parente próximo. E isso fazia de Boaz uma figura muito especial para aquelas duas. Se ele fosse um parente, como por exemplo um irmão ou um tio direto de Noemi,
ele não poderia ser um resgatador das propriedades, porque ia dar conflito de interesse. Mas sendo um parente através do esposo Elimeleque, ele é alguém que pode resgatar todas as propriedades que era de Elimeleque e devolvê-las a Noemi. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse homem é precisamente o dono dos campos aonde Ruth vai mendigar espigas, vai buscar as espigas que foram largadas. E quando ela começa a fazer isso, o texto diz algo muito interessante, que é uma descrição da maneira como nós enxergamos as bênçãos de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós olhamos para o que Deus faz e a gente diz exatamente o que está neste versículo 3. Ela se foi, chegou no campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Ah, gente, como é lindo essas casualidades de Deus na nossa vida. Casualidade ou o governo absoluto de Deus? Não existe nada neste universo, absolutamente nada, nenhum grão de areia que escape ao governo e ao domínio de Deus. E nós aprendemos isso quando estudamos sobre sua soberania e sobre o seu poder. Ele é o criador, sustentador e governador de todas as coisas. Aquilo que nós chamamos de casualidade, Deus chama de providência divina. E pela santa providência de Deus, casualmente, Ruth foi colher espigas exatamente na terra e na lavoura de Boaz. Viver pela fé é isso, é confiar na santa providência de Deus, que muitas vezes a gente vai chamar de casualidade, mas que de casualidade não tem nada, é Deus cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. As coisas que nós chamamos de casuais, olha, exige um esforço, não que Deus precise e se canse, mas esforço no sentido humano da palavra, um esforço gigantesco de Deus que move céus e terra para fazer aquilo que muitas vezes a gente diz, foi uma casualidade. Não há casualidades para Deus. É a providência divina, é o cuidado de Deus. É aquilo que Jesus chama quando ele fala com os seus apóstolos, o meu Pai trabalha até o dia de hoje. Quando todo mundo descansava, Jesus diz, meu Pai continua trabalhando. Porque meu Pai é que move o mundo, é que move a história, governa todas as coisas. Quando nós descansamos ou quando nós não temos mais força para nos mover, Deus providencialmente continua trabalhando. Viver por fé é confiar nisso, é confiar nas casualidades de Deus, confiar na sua providência, confiar no seu cuidado. E é isso que Ruth, uma moabita, vem ensinar para o povo de Deus, que aquele povo de Deus precisava confiar. Você já imaginou se Elimeleque pensasse como Ruth? Ele não teria ido para Moabe, mas ele teria confiado. Como Ruth confiou que Deus prepararia grãos para ela, Elimeleque também confiaria. Teria confiado que Deus prepararia grãos para ele e não teria ido para Moabe. E então é necessário que uma moabita que acabou de crer em Deus venha para o povo hebreu e nos ensine, e ensine para o povo de Deus que é necessário viver por fé. Em segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto fala a respeito da necessidade que nós temos de reconhecer a graça de Deus sobre as nossas vidas. Veja a graça de Deus sobre a vida de Ruth. É interessante que para ver a graça de Deus sobre Ruth, nós vamos olhar para esse personagem chamado Boaz, parente de Noemi. Vejam como esse homem era. Que homem, nós podemos dizer, que grande homem era esse. O versículo 4 diz que Boaz veio da cidade de Belém. Imagine, está vindo da capital e está chegando ali na sua fazenda. Ele era um homem muito rico. E ao chegar na sua fazenda, olha o comportamento dele. Ele olha para os segadores, aqueles que estavam fazendo a sua colheita, e diz, o Senhor seja com vocês. Pede a bênção de Deus sobre os seus funcionários. Os seus funcionários olham para ele e respondem, o Senhor te abençoe. Olha que relacionamento lindo. Eu não vou nem entrar nesse ponto, mas se existe algum patrão aqui, é assim que você se relaciona com os seus funcionários. Chega de manhã e diz para eles que o Senhor abençoe vocês. Mas pense um pouquinho sobre isso. Um homem cheio do amor, cheio da graça, um homem de Deus é assim. E embora naquele tempo
no tempo dos juízes, o povo hebreu tinha se perdido. Lá no meio do povo hebreu existiam homens de Deus, homens santos, homens cheios da graça e do favor de Deus, homens com um coração transformado. E homens com coração transformado são homens assim, que abençoam as pessoas. São homens que tratam os seus, até mesmo os seus servos, como se fossem maiores do que eles mesmos. E é assim que Boaz é. Depois de ter visto isso, Boaz, muito perspicaz, notou que havia uma moça colhendo entre eles. E eu imagino que Ruth deveria ser muito linda, porque foi amor à primeira vista. Porque se isso daqui não é um amor, eu não sei mais o que é. Ele viu, notou e já perguntou para o líder daquele grupo lá que estava colhendo: quem é essa moça que está colhendo aí, que está fazendo a respiga atrás de vocês? E aí, Ruth não era de jeito nenhum uma desconhecida. Porque os servos também já tinham observado e já tinham puxado a ficha dela. Porque quando Boaz pergunta, eles vão dizer o seguinte: essa daí é a nora da Noemi. Sabe a Noemi? Aquela que foi para Moabe, o marido morreu, e aí os 2 filhos morreram, e ficaram as 2 noras, e tem aquela nora que foi muito amiga de Noemi, e veio para cá, e trouxe ela de volta, largou a família, largou o pai, largou a mãe, largou todo mundo lá, e acompanhou Noemi. É essa daí. E Boaz, então é o seguinte: deixa ela pegar as espigas que sobrarem aí, ninguém incomode e importune, ninguém toca nela. Ele já falou: essa é minha, ninguém encosta nela. Esse é um homem de planos, é um homem de projetos, é um homem que tem uma visão divina sobre as coisas. Não é uma visão humana, não é uma visão pequena, não é uma visão carnal, mas ele observa aquela moça e ele trata de dar a ela toda a segurança e toda a dignidade que ela precisa. E o que a gente observa do versículo 4 em diante é um cuidado tão especial de Boaz, e eu quero reler isso para vocês. Depois de dizer para os servos: cuidem dela, ele se dirige, ele toma a iniciativa e vai até Ruth e começa a falar com ela. E diz para ela o seguinte: ouve, filha minha, não vá embora para colher em outro campo. Até o final da colheita você continua colhendo aqui. Está apaixonado, cheio de amor. Você vai colher aqui. Tudo que você precisa está aqui. Você se junta às minhas servas, onde elas colherem, você vai atrás colhendo junto com elas. Fica atenta no que elas pegarem, você vai e pode pegar. Se você ficar com sede, não precisa ir no poço pegar água não. Você bebe da água que eles já tiraram. A coisa está ficando cada vez melhor. Boaz é escolhido e ele é tido como um tipo de Cristo. Porque se você observar o que ele está fazendo com Ruth, é o mesmo que Cristo faz conosco. Tem necessidade? Eu supro as necessidades. Precisam de água? Eu sou a água que vocês precisam. Precisam de segurança? Eu dou a segurança que vocês precisam. E então, Boaz não tinha obrigação nenhuma de fazer nenhuma dessas coisas, até porque esta Ruth é uma estrangeira e vem de um povo que eles não gostavam. Mas Boaz colocou o coração nela. E começou no meio daqueles campos a demonstrar graça e amor por sua vida. Então, ela ficou tão constrangida diante de tanta bondade que, você observa no versículo 10, ela se inclina, ela se humilha diante dele. E mais uma característica desta Ruth, ela se inclina e diz: olha como você tem me favorecido, eu sou uma estrangeira, você está fazendo tudo isso por mim. E aí novamente Boaz responde, versículo 11: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. E me contaram também que você veio se refugiar debaixo das asas do meu Deus. Então fique sabendo o seguinte: o meu desejo é que Deus te retribua por todo o bem que você tem feito. Além de paixão, tem fé no meio. O homem está com o coração cheio de amor para dar, e ele também está cheio da fé do nosso Deus. E como um representante de um servo de Deus, ele diz: que Deus te abençoe também, minha filha, porque eu já sei que você é uma pessoa que tem semeado muito nos campos do Senhor. Vamos abrir um parênteses e falar sobre a semeadura de Ruth. Você lembra do que Ruth tem feito? Se você lembrar da história, Elimeleque morreu, os 2 filhos se casam e logo depois que se casam eles morrem. 10 anos aquelas mulheres estão lá. Ruth não abandonou a sua sogra. Ela vem, Ruth deixa pai,
Ruth deixa a sua mãe, Ruth deixa o seu povo, a sua cultura e acompanha Noemi. Noemi insiste, volte para sua casa. Ela, não vou voltar, eu vou ficar do seu lado. Noemi está lá amargurada, com a alma cheia de desespero e de amargura. E Ruth sai para buscar alimento para Noemi, que não tem nem forças para isso. E aí você pode fazer uma conexão entre o que Ruth está fazendo e aquilo que Deus nos manda fazer lá na carta, ou na epístola aos Gálatas, na carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo diz, tudo que o homem semear, ele também ceifará. Se você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça, enquanto você tem tempo para isso. E Deus está vendo lá do céu o que você faz. E esse Deus que vê lá do céu tudo que você faz, não tenha dúvida que Ele retribuirá o bem que você está fazendo. E aqui você encontra Boaz olhando para ela e dizendo, ele nem está entrando no fato de que provavelmente o coração dele já está deslumbrado por ela. Ele está dizendo, o que eu estou fazendo por você é nada mais, nada menos do que aquilo que você plantou. Você ajudou, você acolheu, você guardou, você protegeu, você está tentando alimentar, e eu vou fazer por você a mesma coisa. Eu te defendo, eu te cuido, eu te ajudo, eu te alimento e eu te sustento. Porque você veio buscar abrigo debaixo das asas do Senhor. E aqui nesse momento, Boaz é um representante de Deus. Eu não sei aonde você está buscando abrigo na sua vida, mas eu quero dizer para você, assim como Boaz disse para Ruth, quando você busca abrigo debaixo das asas de Deus, Ele cuida de você. Você não precisa ter medo, porque Deus cuida do seu povo. Amor e graça demonstrados no campo do Senhor. Você quer viver uma vida diferente? Não apenas viva por fé, mas aprenda a depender e a confiar na graça do Senhor. Não é por merecimento. Se você quiser receber alguma coisa de Deus por merecimento, você esqueça que isso não vai acontecer. É por graça. Porque Deus não precisa nem sequer devolver a nós aquilo que nós semeamos. Porque todos nós somos pecadores. E por melhor que nós sejamos na nossa semeadura, ainda assim nós somos piores. Nós somos piores do que aquilo que nós semeamos. Nós não merecemos nenhuma recompensa. Mas o Deus gracioso, que decide nos amar e ser gracioso com a nossa vida, Ele nos oferece muito mais do que Boaz ofereceu a Ruth. Deus nos oferece graça, favor e amor nos seus campos. Você deve confiar nisso, porque Deus tem para você toda a graça, todo o favor, todo o sustento que você precisa. Mas a graça não termina aí, você pode ver que é graça sobre graça. Versículo 13, ela diz, tu me favoreceste muito. Lá no 10 ela fala, o Senhor me favoreceu. E agora ela diz, você está me favorecendo muito, Senhor. Porque você também me trouxe consolo, consolaste o meu coração. Olha aí a correspondência do amor. As tuas palavras entraram no coração da tua serva. Coisa linda de Deus isso daqui. Isso aqui é romance de verdade. Você não sabe, eles estão misturando uma conversa sobre Deus e ao mesmo tempo estão falando sobre o que eles estão sentindo. Deus está falando no coração dela, como Deus estava falando no coração dele. Olha que coisa linda. Versículo 14. Quando chega na hora do almoço, Boaz manda chamá-la para comer ali junto com a equipe dele. E olha o que é surpreendente que Boaz faz. Boaz pega um pedaço dos grãos torrados que ele estava comendo e ele leva e serve Ruth. Você já viu um dono de uma terra servindo uma pessoa que não era nem sua serva, era alguém que estava colhendo atrás das servas? Mas ele vai lá e serve Ruth e fala, se você quiser molhar os grãos no meu vinho, pode fazer isso também. Romance. O amor está no ar. É assim que Deus trata a nossa vida. Você está vivendo uma vida seca, vazia, talvez até com fome. Fome de justiça, sede de amor, necessidade de afago. E Jesus chega pertinho da gente e fala assim, toma aqui um bocado do meu pão. E se quiser molhar esse pão no meu vinho, pode fazer isso também.
Isso é Deus. Isso é a graça e o favor do nosso Deus. É dele que você precisa. Talvez você já bateu em muitas portas pedindo socorro, ajuda, pedindo alegria, pedindo satisfação para o seu coração. Mas é só Jesus que pode fazer. Jesus é o nosso Boaz. É aquele que traz pão e vinho para o nosso coração e para a nossa alma. Olha o que aconteceu. Ruth se alimenta daquele almoço e ela se farta e ainda sobra. Ela, que é uma mulher amorosa e cuidadosa, guarda o que sobrou, porque ela está pensando na sua sogra que está em casa. Quando termina aquela refeição, Boaz está com o coração nas nuvens. Aí ele volta para os servos e fala assim: olha, na realidade vocês não só vão deixar ela colher atrás de vocês, vocês vão deixar cair uns molhos, né? Vocês vão deixar cair uns molhos, vocês não vão pegar, deixa para ela. Se ela quiser pegar também no meio da carroça, no meio dos molhos, pode deixar ela pegar, não repreende. É muito lindo isso daqui quando você vê. O homem está apaixonado de um jeito, rapaz, que ele falou: se ela quiser levar tudo embora, deixa ela levar. E vai ser assim até o final da colheita. E quando termina o dia, o texto diz que ela tinha quase 1 efa de grãos. É óbvio que ela não pegou nenhum molho cheio, porque dá mais que isso. Mas ela conseguiu, 1 efa é o equivalente a 18 litros de grãos. Ela tinha 18 litros de cevada, o que dá para 2 pessoas comerem por quase 2 semanas, num dia. E aí, ela chega com isso lá na casa de Noemi, e quando Noemi vê aquilo, que campo foi esse que você foi colher, minha filha? Ela diz: eu fui colher no campo de um homem muito rico e bondoso. Não diz que ele era lindo, né? Mas subentende-se. E chegando lá, ele me deu todo esse favor. E ainda eu almocei junto com ele e sobrou um bocado, eu trouxe aqui para você. Imagina uma mulher que estava amargurada, provavelmente apostando que a sua nora ia chegar sem nenhum grão. Quando ela vê tudo aquilo ali, o coração de Noemi parece como, sabe, aquele carro velho que afogou e não pega mais? E de repente lá em uma certa altura ele liga, e o coração dela parece que reacendeu. E nós vamos ver a última parte desse texto, que fala sobre viver com esperança. Boaz foi o instrumento de Deus para demonstrar graça e amor para aquelas 2 mulheres. Por último, viver como Deus quer que nós vivamos, para que as nossas circunstâncias sejam mudadas, nós precisamos não apenas viver com fé, nós precisamos não apenas depender e confiar na graça do Senhor, mas nós precisamos também viver com esperança. É o que não tinha mais no coração de Noemi. Mas quando Noemi ouve tudo aquilo, e no final das contas, quando ela descobre a identidade de quem estava favorecendo Ruth, Noemi, que é uma mulher vivida, que sabe, uma mulher estrategista, sábia, quando ela ouve isso e diz: Boaz? Mas Boaz é parente de Elimeleque. Ele é não apenas o nosso resgatador, mas ele inclusive é alguém que pode fazer parte da nossa família. E antes que as circunstâncias de Noemi fossem mudadas, ela precisou passar por esse momento de ver o seu coração sendo revivificado, retransformado, trazido de volta à vida, para que ela pudesse sentir esperança. Porque antes que as nossas circunstâncias mudem, é necessário que nós demonstremos diante de Deus que nós temos esperança e que a nossa esperança nós depositamos nele, exclusivamente nele. E é isso que Noemi faz. Olha que bacana, a mulher que disse: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque Deus me deu somente amargura. Olha o que ela vai dizer, versículo 19: bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Versículo 20: então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor. Esse homem é um homem de Deus. Ou seja, o coração dela que estava bravo com Deus, já acabou a braveza toda. É abençoado de Deus, que ainda, e esse Deus, e ela mistura, falando dele, ela já começa a falar de Deus. Deus não abandonou os seus mortos. Ela está dizendo: eu estava morta,
E Deus não abandona os seus mortos. Isso é muito lindo. Isso é a expressão de um coração que estava morto e agora reviveu. E aí você pode lembrar de alguém como o filho pródigo, que estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Deus foi buscar Ruth e Noemi, numa casualidade, fazendo Ruth entrar nos campos de Boaz, para poder devolver, ou para poder dar graça e devolver esperança ao coração de Noemi. E Noemi começa a pensar longe, muito mais longe do que Ruth. Noemi disse Noemi à sua nora: Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz. Noemi falou: fica nesse campo, porque esse homem é nosso parente. Encerrando, Boaz, ele conseguia juntar em si duas imagens muito importantes do Antigo Testamento. Ele era para Ruth o levir, e eu vou explicar o que é isso, e ele era para Ruth também o Goel. Levir e Goel eram as duas coisas, ou era aquilo que essas mulheres mais precisavam. Levir era aquele que poderia suscitar através do levirato uma descendência para os filhos dela que morreram. Havia uma lei lá entre os hebreus, dada por Deus através de Moisés, que quando uma moça se casasse com um rapaz de uma família e esse rapaz morresse antes de gerar um filho, era obrigação do cunhado se casar com esta moça e o primeiro filho receberia o nome daquele que morreu, para que a descendência dele pudesse continuar. O nome desta pessoa, que nós chamamos de cunhado, na língua hebraica é Levir. Não vai chamar seu cunhado de Levir, tá? Porque Levir está associado com um mandamento, que era o mandamento de que o irmão mais próximo deveria suscitar uma descendência para o outro. Boaz podia fazer isso, porque ele não era um parente de sangue de Noemi, e porque ele era parente de Elimeleque, portanto, ele era parente de Malom e Quilion, era tio dos dois. Não existia nenhum outro irmão, não existia mais o pai, mas ainda existia um tio. Ainda existia alguém que pudesse fazer isso, que aliás, perdão, não é tio, existia um primo que pudesse fazer isso. Então ele é o Levir. Mas além disso, ele também é o Goel. O que acontecia quando uma viúva estava endividada e todos os seus bens eram sequestrados ou eram hipotecados e alguém tomava aquilo? Embora aqueles bens passassem a ser de uma outra pessoa, enquanto existisse um parente, por mais distante que fosse, que tivesse condição de comprar aquilo que estava sob a posse de outra pessoa, ele tinha o direito da compra e a pessoa que possuía aqueles bens que outrora eram do parente que morreu, era obrigado a vender. E então o que Noemi prefigurou na vida de Boaz era um levir para casar com Ruth. Se Ruth não tinha pensado nisso até esse momento, Noemi pensou. E além de um levir, ele era também um Goel, por ser muito rico. Ele podia comprar tudo que era antes de Noemi e devolver para Noemi. E nós vamos parar na história por aqui. Essa história é a história de amor e graça nos campos do Senhor. Deus fez Ruth encontrar Boaz. E Deus colocou amor no coração de Boaz e no coração de Ruth. E a história vai continuar para mostrar que este Boaz é o Goel, é o remidor, o resgatador da vida dessas duas mulheres. É interessante você saber que a condição de Ruth naquele momento era a condição de uma escrava. Sabe por que uma escrava? Porque quando uma mulher como Noemi perdia tudo que ela tinha, ao perder tudo que ela tinha, ela perdia também, inclusive até os seus filhos, por causa das suas dívidas. Como os filhos já tinham morrido, provavelmente Ruth fazia parte dos espólios daquela família. Então, se Boaz comprasse
aquelas propriedades e resgatasse o que era de Noemi, Boaz passaria a ser dono de Ruth. E será que é isso que Boaz vai fazer? Vai comprar Ruth para ser uma das suas escravas ou servas? Será que é isso que vai acontecer? Ele pode. Se você quiser saber se é isso, você vem na semana que vem, que você vai saber sobre o restante dessa história. Mas hoje eu quero encerrar deixando algumas aplicações para o seu coração. Eu sei que Deus já falou conosco, mas eu quero traduzir isso em circunstâncias, em questões práticas. Pense da seguinte maneira: as casualidades humanas são de fato providências de Deus na sua vida. Então pare de achar que o que está acontecendo é um acaso ou uma coincidência, ou um erro de percurso. Não tem erro de percurso, não tem coincidência, não tem casualidade. Deus está no governo da sua vida. Se as circunstâncias ainda não mudaram, é porque você precisa aprender a andar por fé, como aprendemos hoje. É porque você ainda precisa confiar e depender da graça de Deus. É porque você precisa ter a esperança restaurada no seu coração. E a resposta para essa vida é Jesus. É Jesus que faz a gente viver por fé. É Jesus que faz a gente depender da graça. É Jesus que faz com que a gente tenha esperança. Então, troque casualidades por providência divina. Porque é Deus que está atuando na sua vida. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Se você pode fazer o bem, faça. Porque aos olhos de Deus nada disso ficará despercebido. Deus vai te abençoar. Abençoe as pessoas ao seu redor. Ame as pessoas. Seja um amigo, uma amiga fiel. Ajude, compartilhe das lutas. Seja companheiro. E você verá que Deus também fará isso na sua vida. Nunca faltarão pessoas para te ajudar. E assim como Ruth ajudou sua sogra, Deus levantou alguém para fazer por ela muito mais, infinitamente mais do que ela fez pela sogra dela. Nunca despreze os pequenos começos. Colher uns grãos vai resolver o problema que a gente está passando? Endividadas, com fome, sem lugar para morar, de volta à nossa terra, envergonhadas e amarguradas? Mas um pequeno começo é tudo que Deus precisa para fazer uma grande mudança na sua vida. Talvez você está pensando assim: pastor, estou desempregado, estou endividado, estou na pior, não tenho o que fazer. Não sei o que fazer. Comece a fazer alguma coisa. Não menospreze os pequenos começos. Comece com algo bem pequeno. E você verá que Deus vai te abençoar. E as circunstâncias vão mudar. Tenha fé, tenha esperança, confie na graça e no cuidado de Deus. E por fim, novamente, como terminamos na semana passada, não deixe a amargura azedar a sua vida. Quando você estiver com vontade de reclamar, lembra que o Deus Todo-Poderoso tudo pode. E nenhum dos planos dele pode ser frustrados.